Bispo Macedo. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, eu tenho uma palavra para você que tem estado presa, aprisionada ou aprisionado por um pecado. Você cometeu um erro. E esse erro fez com que o seu coração se enchesse de dúvidas, medos, preocupações, ansiedades. Você não é seguro por causa do pecado que você cometeu. E realmente Jesus disse que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, em outras palavras, quem comete pecado, vive no pecado, fica preso ao diabo até o momento do perdão. Só o perdão é capaz de livrar a pessoa da prisão do pecado. E é isso que Deus faz, que Deus oferece para todas as pessoas que estão vivendo no pecado, a pessoa que está vivendo no erro, a pessoa sabe que ela está vivendo na injustiça e por causa disso ela não fica livre, ela não fica liberta nunca, porque quando a pessoa comete pecado, ela fica conectada com o mal fica sobre ela, o mal amarra a vida dela, enterra a vida dela. Mas eu quero dizer para você que está vivendo nessa situação, que do mesmo jeito que o pecado faz a nossa consciência doer, machucar, impedir-nos de dar passos adiante, também o perdão faz a gente se libertar. O perdão, minha amiga e meu amigo, é uma característica de Deus. Aliás, quando nós tratamos de fé, nós estamos tratando de perdão. O perdão anda com a fé, caminha com a fé. Então você que está gemendo, com a consciência doendo, você primeiro, para ficar livre desse peso, desse pecado, primeiro você tem que reconhecer que você está em pecado. Você tem que reconhecer, você tem que ver o seu pecado. Pô, realmente eu pequei, realmente eu estou pecando, realmente eu estou em pecado. Você tem que reconhecer isso. Se você não reconhecer, então não pode haver uma libertação. Você sabe que para que a pessoa venha ser livre do peso do pecado, ela tem que se arrepender. Mas o arrependimento envolve 3 passos importantes. Primeiro é que a pessoa reconheça que ela pecou. Olha, realmente eu pequei. Se ela reconhece que pecou, então esse reconhecimento já é um toque de Deus, do Espírito de Deus na vida dela. O Espírito Santo é que está convencendo ela do pecado. Ela está reconhecendo uma coisa que o Espírito Santo está convencendo. Segundo passo
confessar o pecado. Você não pode ficar livre do pecado enquanto você o mantém escondido. Você não precisa ficar escondido. Você não precisa esconder os seus pecados. Uma vez que você os confessa, você fica livre. Você fica livre. Desde que você os confessa e os abandone também. E os abandona também. Então, são 3 passos que envolvem o arrependimento. Reconhecimento do pecado, confissão do pecado e abandono do pecado. Ora, o mesmo Espírito que nos convence do pecado também nos convence do perdão. Ele nos dá o perdão. Desde que a pessoa reconheça e o confesse. Então, você que está presa ou preso por uma consciência má, por algo que você fez, que você sabia que não devia ter feito. Então, eis aí uma oportunidade para você. Primeiro, você tem que reconhecer o seu pecado, em seguida, confessá-lo. E depois abandoná-lo, obviamente. E se você faz isso, você pode ter certeza, minha amiga, é que o Espírito Santo está tocando em você para fazê-lo. Se você quiser fazer isso, eu vou te ajudar. Nós vamos orar juntos agora. Se você quiser se ver livre desse peso, você vai procurar um lugarzinho aí, um cantinho qualquer, mas desde que você fique sozinho, você vai se ajoelhar, se for possível. Você vai se ajoelhar e quando você se levantar, você vai ver que o peso desapareceu completamente. Vamos falar com Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, é muito bacana a gente alcançar o perdão de Deus, mas ainda o melhor é você manter-se limpa, lavada, purificada, né, do seu pecado, do seu passado. É como, por exemplo, você quando chega em casa à noite, né, suada ou suado, trabalhou, enfim, você andou para lá, andou para cá, enfim. Aí você chega em casa, a primeira coisa que você faz é tomar um banho. E quando você toma um banho, quando você sai do banho, puxa, você sai com outro ânimo, não é? Você sai aliviada, você sai disposto. Então, você vai jantar, depois você vai fazer algumas coisas, e em seguida vai para a cama, mas você vai leve. Por quê? Porque você arrancou de sobre o seu lombo a sujeira, a poeira, né? Aquele cheiro, mau cheiro e tal. Ora, imagine quando a alma é aliviada, quando é lavada dos seus pecados. Imagine. Então, a pessoa fica leve, de fato e de verdade. Mas não é suficiente para ela ficar leve. Ela tem que se manter leve. Não é verdade? Não é suficiente você tomar um banho e ficar limpo. Depois você vai se sujar novamente. Mas quanto mais tempo você mantiver a sua limpeza, melhor. Quando você sente que não está bom, você imediatamente toma outro banho. Assim também é com respeito à fé. Nós vivemos de fé em fé, de perdão em perdão, mas sempre abandonando a vida errada, tomando atitude. Isso faz com que nós venhamos manter a nossa consciência limpa e, consequentemente, o canal de ligação com Deus. Você sabe que a fé é o único canal de comunicação com Deus. Se você perde esse canal, ou melhor, se esse canal fica entupido, bloqueado pela sujeira, pelo pecado, então você fica perdido, porque você não tem aquele apoio espiritual. E nós estaremos nesse domingo falando sobre isso. Nós estaremos falando
sobre táticas de defesa da fé, táticas que vão fazer-nos ficar imunes às quedas em tentação. Porque o diabo usa pessoas, o diabo usa coisas, o diabo usa N coisas e pessoas para tentar desviar a nossa fé, tentar jogar dúvida na nossa fé, tentar bloquear o canal de ligação com Deus. Então, você tem que saber, você tem que perceber o que vem do mal. Os pensamentos fúteis, inúteis, aqueles pensamentos de acusação, aquelas memórias, lembranças do passado sujo. Você tem que abandonar isso, você tem que deixar o passado para trás. É o que a fé ensina. A fé nos remete para frente. A fé nos remete para a conquista para frente. E não nos deixa olhar para trás ou mesmo para os lados. São segredos da fé, são mistérios da fé. E, além disso, você que vier neste domingo, a partir deste domingo, fazer esse curso da fé, esse estudo da fé, dos mistérios da fé, dos segredos da fé aqui no Templo de Salomão, é claro, você vai sair de casa de madrugada para poder estar antes das 6 horas ali no templo. É como aconteceu com Jesus. Jesus descia do Monte das Oliveiras pela madrugada e entrava no templo para ensinar. É o que nós estaremos fazendo também. É o que eu estarei fazendo. Todos os domingos, a partir deste domingo, eu estarei às 6 da manhã, justamente para fazer o que Jesus fazia, ensinar os discípulos o caminho da fé, os segredos da fé, os mistérios da fé, as defesas que a gente tem pela fé. Enfim, ele nos deu, através do apóstolo Paulo, uma armadura da fé. A armadura de Deus. Deus nos dá uma armadura. Ele não nos impede de chegar nas fornalhas, nas covas dos leões. Ele não nos livra das covas, dos lugares mais difíceis, dos lugares de tentação, de provação, mas ele nos livra dos males que ali acontecem. Ele não livrou Daniel de ser jogado na cova dos leões, mas lá na cova dos leões, Deus fechou a boca dos leões. Ele não impediu que os amigos de Daniel fossem jogados na fornalha, lá dentro da fornalha, 7 vezes mais aquecida do que um comum. Mas ele livrou aqueles amigos de Daniel de serem queimados, não queimou nem um fio de cabelo. Portanto, Deus nos dá também o escape para nós vivermos de fé em fé. Deus nos dá armadura, uma armadura dele, para que nós possamos resistir nos dias maus. Porque os dias maus sempre vêm, a chuva sempre vem, não tem jeito. Quer a gente goste ou não, a chuva vem e o sol desaparece. Às vezes as nuvens encobrem o sol, mas o sol ainda está lá. A hora que passam as nuvens, o sol brilha. Não é? Então, minha amiga, meu amigo, Deus, é como o ditado popular, Deus tira os dentes e alarga a garganta. Ele não tira os dentes, mas é um ditado popular. Na realidade, quer dizer isso, que Deus permite que nós passemos dificuldades, problemas, provações, tribulações, mas Ele nunca nos abandona. Ele nos tem dado condições de enfrentar os problemas e vencê-los por conta da armadura que Ele nos deu, que é a fé. A armadura de Deus. Nós temos que estar calcada na fé. Então,
nós estaremos falando sobre esse assunto e desenvolvendo sobre os mistérios e segredos da fé a partir deste domingo e todos os domingos às 6 em ponto, aqui no Templo de Salomão. E você, obviamente, vai sair de madrugada da sua casa, não é verdade? Você vai sair, talvez já esteja escuro, mas foi assim que Jesus fez. Jesus, de madrugada, ainda escuro, descia o Monte das Oliveiras e se caminhava para o templo, e ali ele assentava. E os interessados, aquelas pessoas que tinham sede da palavra de Deus, que queriam saber como viver pela fé, que queriam alcançar a vida eterna, aquelas pessoas que queriam saber mais do que Deus queria fazer. Então, essas pessoas interessadas vinham e então elas recebiam o alimento. Então, nós estaremos começando essa escola da fé aqui no Templo de Salomão, neste domingo, a partir das 6 horas da manhã, e você é o nosso convidado.